Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Para mim, é sempre um prazer estarmos aqui reunidos para juntos considerarmos assuntos espirituais. Nesse vídeo nós vamos considerar a profecia das 69 semanas, onde nós iremos identificar o aparecimento do Messias, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, pegue a sua Bíblia, a Palavra de Deus, e vamos considerar a base de textos bíblicos. Então vamos para o nosso vídeo. Muito bem, então sejam todos bem-vindos ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. É um prazer ter vocês aqui conosco, para juntos sempre considerarmos assuntos espirituais, sempre assuntos que estão relacionados com a Palavra de Deus, e qualquer informação aqui que é falada no canal está no site jw.org, que é o site oficial das Testemunhas de Jeová. Então, se você ficou com alguma dúvida em alguma coisa, acesse o site que as informações estão todas lá. Gostaria de incentivar todos a se inscrever no canal. Se você for novo aqui no canal, se inscreva, ative o sino, faça os seus comentários no final do vídeo, para a gente poder tentar identificar se o vídeo foi bom, se o vídeo foi ruim, o que a gente pode ajustar para estar fazendo vídeos melhores. E também deixa o seu joinha. Eu tenho conseguido perceber que às vezes tem muitas visualizações e poucos likes, né? Eu já ressaltei em alguns vídeos anteriores que o joinha, o like, ele é uma forma de incentivo, né, para que você possa continuar fazendo aquilo que com certeza está sendo benéfico para todos. Então, apenas ressaltando que quando você dá o seu joinha, você não é visto, né? Então, se você tem algum receio de achar que vai ser identificado por alguém, fique tranquilo. O seu joinha, ninguém sabe quem foi, nem mesmo eu. Então, você dando o seu like, você incentiva aquilo que a gente vem fazendo e também ajuda para que mais pessoas possam ter também essa oportunidade de aprender um pouco mais da Palavra de Deus pela internet. Então, nesse vídeo, nós vamos considerar a profecia das 69 semanas. Quando a gente fez o estudo bíblico, se eu não me engano, da semana 8 a 14 de agosto, tinha essa informação, né? Então, como eu trouxe essa informação um pouco rápida, porque mesmo era o estudo bíblico, né? A gente não estava tratando tanto dessa informação, eu percebo que às vezes eu realmente tenho uma certa dificuldade em entender essas profecias. Isso é normal, né? É normal isso acontecer. Mesmo porque tem que pegar alguns textos bíblicos para possamos chegar na data específica. Então, pegue a sua Bíblia, pegue papel e caneta e faça suas anotações ou então depois reveja o vídeo novamente. Então vamos iniciar. Então, a profecia das 69 semanas vai nos ajudar a ver e a entender quando seria o aparecimento do Messias. Então Jeová, ele usou o profeta Daniel para profetizar a respeito da chegada do Messias. E isso se deu 500 anos antes do nascimento de Jesus. Então, 500 anos antes do aparecimento do Messias, Daniel fez essa profecia. Então, vamos ver a informação que Jeová passou para Daniel. Então, pegue a palavra de Deus e abra no livro de Daniel, capítulo 9, o versículo 25. Vamos fazer a leitura desse texto. Então, Daniel 9, 25 diz assim: Você deve saber e entender o seguinte: depois de se emitir a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém até a vinda do Messias, o líder, haverá 7 semanas e também 62 semanas. Ela será restaurada e reconstruída com praça pública e fosso, mas em tempos de aflição. Então agora vamos por parte para podermos entender com muita tranquilidade essa profecia. Então Jeová aqui disse para Daniel que o surgimento do Messias se daria quando fosse emitido a ordem para restaurar Jerusalém.
Então, a primeira pergunta que deve ser encontrada a sua resposta é: quando foi emitida essa ordem? Em que ano isso se deu? Bem, a resposta para essa pergunta se encontra em Neemias, capítulo 2, o versículo 1. Então, abra aí a sua Bíblia em Neemias, capítulo 2, o versículo 1. E deixa anotado lá com a fitinha o livro de Daniel que nós acabamos de ler, que depois iremos voltar nele, tá bom? Então, Neemias 2:1 diz assim: No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, colocou-se vinho diante dele, e como de costume, peguei o vinho e o servi ao rei. Mas eu nunca tinha estado abatido na presença dele. Então, o que importa aqui para nós é o início do texto, repetindo, diz assim: no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes. Esse relato de Neemias está vivo na nossa mente, pois mostrou no Congresso essa história de Neemias. Mas o interessante para nós nesse versículo é a data. Aí disse no 20º ano do rei Artaxerxes. Segundo o cânone de Ptolomeu, que é uma lista de reis com o início e o término do seu reinado, ali mostra que o primeiro ano completo de reinado de Artaxerxes se deu em 474 antes da Era Comum, mostrando assim que ele começou a reinar então em 475 antes da Era Comum. Pois se em 474 deu-se um ano completo, então ele começou em 475, certo? Então, se pegarmos 475, que foi o início do reinado do rei Artaxerxes, e avançarmos 20 anos à frente, nós vamos chegar no ano 455, que, segundo Neemias, é o 20º ano do rei Artaxerxes. Então, respondendo à primeira pergunta, a ordem para restaurar Jerusalém foi emitido em 455 antes da Era Comum. Então, anote essa data aí, 455. Agora, vamos voltar no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 25, que vai nos mostrar quanto tempo duraria o período que terminaria na chegada do Messias, o líder. Então, vamos fazer a leitura de novo de Daniel 9, 25. Então, vamos ler o texto todo de novo, diz assim, ó: Você deve saber e entender o seguinte: depois de se emitir a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém, então, essa data nós já achamos, né? 455. Então, continuando o texto. Até a vinda do Messias, o líder, haverá 7 semanas e também 62 semanas. Então, vamos lá. Então, nós podemos calcular essas 69 semanas fácil. Então, aqui Daniel fala 7 semanas mais 62 semanas, ou seja, 69 semanas. Então, cada semana nós temos 7 dias, certo? Até aí? Então, se nós pegarmos 7, que são 7 dias, e multiplicarmos por 69 semanas, nós vamos chegar num total de 483 dias. No entanto, essa profecia não se trata de semanas de dias, mas de anos. Mas por que se dá isso? Bem, esse conceito ele era muito comum entre os judeus dos tempos antigos. Por isso que temos alguns textos que mostram exatamente isso. Por exemplo, nós podemos ler 2 textos que mostram que dias equivaleriam a anos. Então, vamos fazer a leitura de Números 14:34 e Ezequiel 4:6 em seguida, só para os irmãos entenderem que dias equivalem a anos. Então, Números 14:34 e Ezequiel 4:6. Vamos fazer a leitura desses 2 textos. Passa a nos dizer assim: Vocês responderão pelos seus erros por 40 anos, de acordo com o número dos dias que espionaram a terra.
40 dias para cada dia, 1 ano. Para cada dia, 1 ano, pois vocês saberão o que significa se opor a mim. Ezequiel diz assim: e você terá de terminar esse período. Então você se deitará de novo, desta vez sobre o seu lado direito, e carregará a culpa da casa de Judá por 40 dias. Para cada dia, 1 ano. Para cada dia, 1 ano. É o que lhe impus. Notaram? Então esses textos mostram que cada dia equivale a 1 ano. Então nessa profecia de Daniel, também a organização de Jeová usa dessa forma, cada dia, 1 ano. Então as 69 semanas, que vezes 7 deu 483 dias, na verdade será 483 anos. Então aí conseguimos encontrar quanto tempo é 69 semanas, certo? Então agora basta pegarmos 483 anos, né, que equivale às 69 semanas, e contar a partir do ano 455 antes da Era Comum, que chegaremos no ano 29, Era Comum, onde Jesus se batizou, tornando assim o Messias. Mas talvez você diga assim: mas meu irmão, eu calculei aqui e não deu 29, Era Comum, deu 28. E eu digo para vocês, vocês estão certinho. Por quê? Se pegarmos o ano 483 contando a partir do ano 455, chegaremos no ano 28, Era Comum. Mas note, nós nesse calendário, nós não temos o ano 0. Então ficaria assim, ó. Então se nós pegarmos o ano 455 antes da Era Comum, o ano que foi emitida a ordem para construir Jerusalém, e chegarmos no ano 1 ante-Era Comum, nós aí teremos 454 anos. Agora, contando do ano 1 antes da Era Comum ao ano 1 Era Comum, temos 1 ano. E se contarmos do ano 1 Era Comum ao ano 29 Era Comum, temos 28 anos. Então, se pegarmos 454 anos, mais 1 ano, mais 28 anos, nós vamos chegar no ano total de 483 anos, que equivale às 69 semanas, que ao findar marcaria a presença do Messias no ano 29 Era Comum, aonde ele foi batizado. Então essa, irmãos, é a explicação das 69 semanas. Eu imagino que talvez tenha facilitado o seu entendimento. Porque, na verdade, essas profecias é mais ou menos assim. Se lembra na época de escola que o seu professor ensinava e você não entendia nada? E às vezes você pedia a orientação do seu pai, da sua mãe ou de um outro amigo, e a forma como ele explicava, aí você falava assim: caramba, era só isso? Então pode ser que às vezes se dá isso também, né, em certas profecias, de alguns entendimentos. Talvez somente lendo ou alguém explicando não vai ser fácil de ser entendido. Mas, quando talvez há outro tipo de explicação, de uma maneira mais detalhada, pode ser que o entendimento se torne mais fácil. Eu espero que de alguma maneira eu possa ter contribuído para facilitar o entendimento sobre essa profecia que é tão importante na nossa vida e com certeza mostra como a Bíblia é fidedigna e fiel do cumprimento de cada profecia. Então, meus queridos irmãos, muito obrigado a todos por estarem aqui presentes. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.